Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Caríssimos fiéis, a liturgia de hoje está celebrando uma coisa grandiosa que acontece na nossa história da salvação: a concepção imaculada da Santíssima Virgem Maria. O que quer dizer isso? Quando dizemos Nossa Senhora da Conceição Imaculada, o que significam, de certo modo, estas palavras? E o que isto significa, de fato, para a história da nossa salvação? Quando estávamos ouvindo as palavras do Evangelho, que também caem bem neste tempo especial do Advento, ouvimos que o santo anjo Gabriel entra na casa de Nossa Senhora e lhe saúda: alegra-te, cheia de graça. O que significam essas palavras, cheia de graça? Na realidade, não existia, portanto, nenhuma pessoa na humanidade que poderia estar cheia de graça. Estas palavras refletem e revelam esse grande mistério que ocorria na Santíssima Virgem, a única mulher do mundo, a única criatura que estava na plenitude da graça de Deus. A Imaculada Conceição, precisamos voltar, para conseguir compreender, precisamos voltar na história da nossa salvação, desde os primórdios, já para compreender esta grande profecia da Imaculada Conceição da Santíssima Virgem. Recordemos do livro do Gênesis, nos primórdios da humanidade. Enquanto o homem e a mulher haviam sido criados e colocados em um jardim de muita alegria, o jardim do Éden. Ali estavam os seres humanos conversando com Deus, Adão e Eva. Todos os dias Deus vinha conversar, visitar Adão e Eva. Era uma amizade maravilhosa entre o Criador e a criatura. No entanto, havia uma criatura que nos detestava por completo. O seu ódio contra Deus e também tudo aquilo que Deus criava: o demônio, o grande anjo de luz, que não admitiu a ideia que Deus se faria homem, iria se encarnar entre os homens. E ele vai dizer: não, eu não servirei um ser que está abaixo de mim na natureza. Eu não servirei Deus no homem. E assim, na sua astúcia, também vai envenenar o coração do homem no seu próprio pecado. Por isso, quando se aproxima de Eva, ele começa a dialogar com Eva na sua inteligência e vai dizer a Eva que comesse aquele fruto proibido. Mas Eva raciocina e vai dizer assim: mas Deus nos deu tudo. Esse fruto do conhecimento do bem e do mal não é bom. E Satanás, na sua astúcia, querendo entrar, ou querendo colocar o mal na humanidade, para que não pudesse acontecer o milagre da união hipostática, que é a vinda do Filho de Deus, o Verbo eterno que se une à nossa natureza. Ele já sabia isso, não queria, para que os anjos não se inclinassem diante de Deus, unido à nossa natureza humana, que para eles seria uma grande humilhação.
E assim, continua envenenando a cabeça de Eva, dizendo assim: olha, Deus sabe, se você experimentar este fruto do bem e do mal, conhecereis bem o que é mal e o que é bom. E a ideia parece interessante. Eva só conhecia o bem, não conhecia o mal. O mal é a ausência do bem. Não conhecia estar ausente de Deus. Não conhecia não estar unida a Deus. E aquelas palavras sereis como deuses, parecia muito apetitosa a ideia de ficar independente. A mesma coisa que estava enchendo o coração de Satanás e de seus anjos. A ideia de se revoltar contra a onipotência divina, contra o seu amor, contra a sua bondade. E assim, Eva sentiu no seu coração a primeira tentação que lhe vai corrompendo pouco a pouco e experimenta a ideia de estar distante de Deus para ver se verdadeiramente vai virar Deus. Isso não acontece, mas a experiência parecia tão maravilhosa que ela leva Adão, e Adão também acha que essa experiência é maravilhosa, separar-se de Deus, sentir-se livre por completo do amor de Deus. Isso não é liberdade. E por fim, o pecado original amarrou toda a humanidade, já que Adão é o nosso primeiro pai, e assim todos nós estávamos ainda em Adão antes da existência. Ele é o pai de todos nós, é o pai da humanidade inteira. Assim entra a corrupção, aquilo que chamamos de pecado original, que vai corromper toda a natureza a partir de Adão. E isso escravizou a natureza humana por completo. A astúcia diabólica raciocinava da seguinte forma: se o mal entra no homem, assim jamais Deus poderá fazer-se homem. E então parecia que o demônio tinha triunfado na sua inteligência. E vamos ouvir também a primeira profecia da Imaculada Conceição. Depois que Deus se aproxima para visitar Adão, Adão se esconde junto com Eva. E Deus pergunta: mas Adão, onde estás? Aí eu percebi que eu estava nu e me escondi. Ora, não percebia antes? O homem e a mulher estavam revestidos da luz divina e não percebiam a miséria da sua natureza. Agora, conseguem olhar um para o outro e perceberam que não são Deus. Observam os seus corpos e veem que não mudou nada. Não é aquilo que o diabo tinha dito, que seriam como deuses, era mentira, foi uma confusão. Então, praticamente, eles perceberam que estavam nus, perceberam que não eram deuses. E assim se esconderam, porque desobedeceram à bondade de Deus. E Deus perguntou: mas por acaso vocês comeram do fruto? Adão, para se justificar: foi a mulher que fez isso comigo. O Senhor me deu essa mulher e olha o que ela aprontou. Aí Deus olha para Eva: o que fizeste? Foi a serpente. Veja que a coisa continua do mesmo jeito. Eu não tenho culpa nenhuma, é o outro que tem culpa. É o diabo que fez mal para mim, é o diabo que me tentou. O pecado é a mesma coisa desde os primórdios. Foi a outra pessoa que fez eu pecar, mas eu não, eu sou perfeito, eu não quis fazer nada disso. Aí Deus castiga a serpente, que na verdade é o diabo, e depois de dizer aquelas palavras, vai profetizar a Imaculada Conceição de Nossa Senhora, dizendo: e a mulher te pisará a cabeça. Quer dizer, uma mulher vai esmagar a tua inteligência,
aquilo que fizestes será destruído por uma mulher. Aqui está a sabedoria de Deus. Por isso que o termo sabedoria, na verdade, fala sobre Deus. E as leituras, quando lemos sobre a Nossa Senhora, na verdade, estão falando sobre o próprio Deus, a sua sabedoria, que é o próprio Jesus Cristo, que é a sabedoria de Deus. Mas quando falamos em Maria, não podemos deixar de colocar essa grandiosa sabedoria de Deus, porque nela vai se revelar esta grande sabedoria de Deus, aonde no decurso dos tempos, quando chegou o tempo da vinda do Verbo eterno ao mundo, Deus, da sua forma extraordinária, Ele é o dono de toda a natureza, vai criar uma pessoa especial. Todos nós, toda a humanidade, a partir de Adão e Eva, do seu pecado original, todos estão amarrados nesse pecado e todos escravos de Deus. Ora, o diabo imaginava que uma vez que toda a humanidade suja com este pecado, todos escravos do demônio agora, nenhuma mulher poderia receber o Verbo eterno no seu ventre. Mas Deus havia preparado, na sua sabedoria, a chegada da Santíssima Virgem. No instante da sua concepção, ela inicia a sua existência diferente do resto de toda a humanidade, sem a mínima mancha da corrupção que amarrava, que acorrentava todos nós. Por isso, ela é Imaculada Conceição, em previsão dos méritos de Cristo. O que quer dizer tudo isso? A partir da Virgem Maria, da sua chegada à existência, na sua concepção, o império infernal começa a ruir. A chegada de Nossa Senhora, pela vontade de Deus, destrói na primeira criatura aquilo que todas as criaturas estavam amarradas, que era o pecado original. Ela surge limpa, ela surge toda cheia de graça. Nenhuma criatura poderia ter graça, porque todos nós éramos escravos do diabo. Todos nós pertencíamos ao diabo pela desobediência de Adão, que nós herdamos. Agora, uma criatura não é escrava do diabo e pertence completamente a Deus, a Santíssima Virgem. A partir da sua Imaculada Conceição, Deus, na sua sabedoria, destrói o império infernal. Por isso é claro que a aversão diabólica é gigantesca contra Nossa Senhora. O diabo a odeia tanto, mais do que a odeia a Deus. O furor que ele tem contra Maria supera o furor que ele tem contra Deus. E é uma causa simples. Se Deus tivesse destruído diretamente o seu império, ele engoliria bem, ele aceitaria de boa, vamos dizer assim, porque Deus, ele sabe que é muito mais poderoso que ele, mas foi uma criatura, uma singela criatura, que quando veio ao mundo, destrói o império infernal por vontade e por lei de Deus. Ele mesmo decreta esta lei maravilhosa de entrar na humanidade em previsão dos méritos de Cristo, que alguém seja imaculada, sem a mancha do pecado original. A teia, as amarras, a cadeia que prendia toda a humanidade em uma criatura já não existe mais. Agora sim, agora o Verbo eterno pode vir ao mundo. Agora Deus pode se fazer homem.
Agora Deus pode se unir à nossa natureza. Agora sim, o império do inferno se quebrou e a astúcia dele, o grande trabalho que ele teve para destruir essa grandiosa obra de Deus, termina a partir da chegada da Santíssima Virgem. Por isso, a festa da Imaculada Conceição é uma festa grandiosa para todos nós. E o poder que tem esse grande dia nos mostra essa grande realidade da história da nossa salvação. Por isso os santos padres, os grandes teólogos, vão repetir aquela palavra tão simples: na desobediência de Eva, o mundo inteiro foi arremessado ao mal, à escravidão do diabo. Na obediência de Maria, a graça toda veio à humanidade. E graças à existência da Virgem, graças à sua concepção imaculada, assim, o império do inferno destruído, a graça abundante vem se derramar sobre todos nós. Cristo veio ao mundo através da sua mãe, que Ele mesmo a preparou. É claro que a Imaculada Conceição, durante séculos e séculos, foi um motivo de profunda discussão entre os teólogos. E os mais intelectuais não conseguiam compreender o significado do que era Imaculada Conceição. Até que no tempo propício para se quebrar todas essas discórdias teológicas, o Papa Pio IX faz a proclamação solene como dogma de fé que a Santíssima Virgem, desde o primeiro instante da sua concepção, é imaculada, sem a mancha do pecado original. E assim se termina essas grandes discussões teológicas que de fato é compreensível. Isto é um milagre que não entra na nossa inteligência. E os homens não eram capazes de interpretar esta grande intervenção de Deus na história da salvação. Agradeçamos a Deus por Ele nos ter dado este grande presente à humanidade, a sua mãe e a feita Imaculada Conceição. Agradeçamos a Deus por ter colocado uma mulher, aquela que é da nossa própria natureza, para quebrar aquilo que Eva tinha aceito, o império do inferno sobre o coração dos homens. E peçamos sempre a intercessão da grande Mãe Imaculada, para que ela nos ajude a viver aqui na terra uma vida em busca da graça santificante, que possamos imitar o seu coração imaculado e buscar cada vez mais, de forma incessante, esta vida da graça divina, da união com Deus nosso Senhor, da qual nela é e acontece de forma plena desde o primeiro instante da sua existência. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.